Se você aceita não quer dizer, ok, aceitei e vou largar. No caso, exemplo, né? Eu estou usando peso porque peso é algo mais didático, né? Mas é tipo, se você aceita um peso novo, não quer dizer que você não vai resolver, que você não vai buscar, né, tentar ajustar esse peso, mas quer dizer que você se encaixa na sua realidade, de forma que você consegue, a partir do tempo dessa realidade, co-criar uma realidade diferente. Então não é usar calças muito apertadas que vai fazer com que você volte a emagrecer. É justamente entender qual é o melhor para o meu corpo atual, para minha autoestima, que faça com que eu vá resolvendo aos poucos, e aí sim consiga ter o resultado que eu quero. E isso a Aline trouxe o exemplo em relação ao peso, né? Lembrando que o título da nossa live de hoje é O que é preciso para seguir em frente e ser o seu novo eu. Esse é o título da live de hoje. Eu vou trazer um exemplo diferente agora. Só dar boa noite aqui, pessoal. A Renata mandou uma noite pra gente. Ana Paula Miron também. E uma pessoa aqui mandou, N.N. mandou, verdade, mas não pode desanimar. Perder o gosto pela vida. Nada mais faz sentido, né? Aí fica... Realmente não é para esse caminho, né? Eu vou trazer um exemplo diferente que não tem a ver com o peso, mas para vocês pensarem quais são talvez as coisas que ainda estão prendendo vocês a um eu do passado e que já talvez não faça mais muito sentido, né? Você pode considerar que talvez em um trabalho anterior que você tinha determinadas pessoas à sua volta, determinadas tarefas à sua volta, determinadas ações que você fazia e que você sente saudades de retornar a esse lugar. Eu vou trazer um exemplo meu só para não ficar tão abrangente, né? Tem algumas pessoas que estão aqui participando dessa live que já conhecem o trabalho que a gente faz há mais de 5, 6 anos. E no começo desse trabalho eu usava muito uma ferramenta específica, convidava muitas pessoas para fazerem práticas específicas junto comigo, práticas vibracionais, energéticas, de envio de luz para o planeta, etc. E hoje esse movimento ele não cabe mais tanto na forma como nós estamos atuando, principalmente porque, primeiramente, o que dá saudade desse movimento? O coletivo, né? As pessoas, a comunidade, aquele movimento ativo. Isso traz uma saudade. Entretanto, para este novo eu, este novo momento em que nós decidimos trilhar, de ajudar as pessoas a desenvolverem cada vez mais a própria automestria, que é o trabalho interno, o autodesenvolvimento pessoal, a guiança interna a partir do próprio eu superior, esse lugar de ter sempre alguém se colocando como líder, como mestre, atrapalhava nesse movimento. Então, uma ponderação foi necessária e abrir mão deste antigo eu foi necessário para que esse novo eu se manifestasse. Um eu que, nesse caso, estou trazendo um exemplo nosso, né? Que fortalece cada vez mais esse lugar de automestria. Então, se eu fosse resumir um pouco o título dessa live, o que é preciso para seguir em frente e ser esse seu novo eu, é preciso um movimento de aceitação de que aquele seu eu do passado cumpriu a sua função, mas que agora ele precisa abrir espaço para esse novo eu. E isso não quer dizer que você vai desistir daquilo que existia de essencial, de mais interessante daquele seu antigo eu. No caso dessa pessoa que a Aline estava trazendo o exemplo, é uma qualidade física, né? Uma saúde física interessante, né? Que no caso ali se representa com um IMC saudável, né? Aqui no caso do exemplo que eu estou trazendo, se traduz no movimento de manter uma comunidade, só que de uma forma completamente diferente, porque aquilo é uma coisa valorosa. Sim, e inclusive isso se aplica muito quando a gente está falando sobre estados de finanças, por exemplo. Então, um estado de riqueza. A pessoa tem um determinado ganho porque ela está atrelada a um trabalho XPTO e ela tem ela tem uma finanças de tal patamar. E aí, depois de um tempo, ela começa a ter uma finanças de outro patamar. Só que aí, se não tem esse desapego e aceitação, que são as virtudes inerentes do eu superior, porque quem fica com saudade é o ego, que não aceita, que tem aquele impulso natural de rejeição do ego. Qual que é o impulso de rejeição do ego? Eu não aceito e não aceito porque eu não aceito. Quem manda sou eu não aceito. Esse é o impulso do ego, né, de não aceitação, de rejeição. Eu rejeito isso, eu não aceito. Às vezes isso é sobre uma pessoa que se foi. Eu não aceito que fulano se foi, eu não aceito porque quem manda sou eu e eu não aceito. Então, esse impulso natural do ego é que fica preso
em um estado do passado. O eu superior segue em frente, e quando o eu superior segue em frente, ele simplesmente solta com desapego, que é uma virtude, com desapego aquilo que estava ali, e ele se encaixa no momento real atual. Então, onde eu estou hoje, e a partir de hoje, o que eu posso construir de melhor para o passado? Então, você começa a tirar a energia do o que foi que aconteceu, por que eu cheguei nesse estado, por que as coisas aconteceram. Vou dar um exemplo meu também, né? Uma história minha. Eu trabalhei na Ford Motor, não sei se vocês conhecem a de carro. Cara, foi o melhor lugar que eu já trabalhei, sem brincar. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Todo mundo gente boa, ela sempre diz. Sério, eu trabalhei lá por 5 anos e foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Depois, todas as empresas que eu trabalhei depois da Ford Motor, eu comparava e eu falava, não é tão boa quanto. Então, eu ficava nesse movimento de estar presa no passado, porque todos os lugares onde eu trabalhei, na minha cabeça, não eram tão bons, porque eu tinha uma paixão por aquele lugar, e eu gostava tanto, né, para quem conhece ali São Bernardo do Campo, eu trabalhei ali na Ford Motor, e alguns anos atrás, né, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás. E aí, eu tinha uma paixão por aquele lugar, que era uma paixão tão grande, que todos os lugares que eu trabalhei depois, na minha cabeça eu ficava comparando, eu falava, nossa, porque isso não aconteceria na Ford, porque isso não aconteceria. Então fica aquela marca emocional de eu quero voltar a um lugar. É uma saudade, não é, uma prisão no sentido de... Era bom, é nostálgico. Era saudade, era nostalgia. Só que era uma nostalgia que fazia mal. Porque eu não me abria para viver o novo, para experimentar e construir relacionamentos. Então, por mais que depois que eu saí da Ford, eu trabalhei em algumas empresas, né? Eu vim do mercado de tecnologia, para quem não sabe. Por mais que eu trabalhei em algumas outras empresas, as construções de vínculos, de amizade, não eram tão fortes, de perto, assim, não eram tão fortes quanto as da Ford. Então, eu construí vínculos e amizades ali que eu não consegui construir depois, mas porque eu não me abri para construir. Porque na minha cabeça era assim, como se fosse uma fidelidade, sabe? Não é tão bom quanto a Ford era maravilhosa. Então, eu não me abri para construir esses vínculos, construir essas amizades, construir essa intimidade com as pessoas do trabalho, intimidade saudável profissional. Por quê? Porque eu estava presa numa nostalgia. Só que eu só percebi isso anos depois. Eu já tinha passado por algumas empresas e eu parei para raciocinar. Por que depois da Ford, nenhuma delas foi boa para mim? Tão boa assim. Porque nenhuma delas ia ser boa, porque a minha cabeça estava fiel à Ford, que eu trabalhei. Então, por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem que, às vezes, a gente cria fidelidades a estados, pessoas, fidelidades a empregos, fidelidade a determinado patamar financeiro, e essa fidelidade, ou determinado peso, ou determinada imagem, e essa fidelidade acaba prendendo a gente de evoluir e de curtir essa evolução. Porque evoluir não quer dizer que precisa ser ruim, não quer dizer que precisa ser uma tortura, né? A saúde que eu tinha quando eu era adolescente, vocês já ouviram alguém falar isso? Então, essa fidelidade, essa saudade, a saúde que eu tinha quando eu era adolescente... E a não valorização do que tem agora, né? Porque a sua condição de portfólio de possibilidades, eu vou usar esse termo, é muito maior do que aquela que você tinha, por exemplo, nesse exemplo, quando você era adolescente. Ou seja, você tem muito mais capacidade de reagir melhor a uma situação, de ter ideias para uma situação do que você provavelmente tinha naquela época. Por quê? Você aprendeu muitas outras coisas. Então é a mudança. É se abrir para a mudança para que esse novo eu possa se manifestar e você não se prenda. A Aline deu o exemplo do trabalho, você poderia pegar isso no exemplo de um relacionamento, por exemplo. Exato. Você talvez tenha vivido um relacionamento, sei lá, na sua adolescência, na sua vida de jovem adulta, na sua vida de idosa, etc., que foi o melhor relacionamento de todos e como se você ainda estivesse buscando aquele mesmo relacionamento em outras pessoas, como se as novas pessoas, elas não existissem enquanto elas não satisfizessem a sua expectativa em relação ao que veio no passado. Por quê? Você ainda não se abriu para uma virtude muito importante que é essencial do que a gente está falando na live de hoje, né? Que é o que é preciso para você seguir em frente e ser o seu novo eu, que é a virtude do desapego. Aceitação e desapego, exato. Exato, porque, por exemplo, às vezes você termina um relacionamento
E aí você termina um relacionamento com aquela sensação de culpa, ou você termina um relacionamento e sai amaldiçoado do relacionamento, a pessoa fala, você nunca vai arrumar uma pessoa tão boa quanto eu, por exemplo. E aí você não consegue ter outro relacionamento depois. Fica aquela marca de saudade. Saudade, quando eu falo saudade, não é saudade no sentido de eu quero viver exatamente aquilo de volta. É aquela marca de algo em suspenso. Atenção que isso é muito importante. Relacionamentos em suspenso impedem você de evoluir nos seus sonhos. Quando você tem um relacionamento com um trabalho antigo em suspenso, ou seja, algo que você sente que não foi fechado ali, que não foi solto ali, isso impede você de crescer profissionalmente, por exemplo, de se entregar profissionalmente para um crescimento, para uma empresa nova, para vínculos e relacionamentos novos. Quando você tem um relacionamento amoroso no passado que está em suspenso, ou seja, que algo ali traz esse sentimento de não finalizado, de não completo, aquilo impede você de se abrir para novos relacionamentos, porque aquilo é o seu cérebro dizendo, eu preciso finalizar aquilo, eu preciso chegar numa conclusão. Eu ainda tenho aquela janela aberta, então eu preciso fechar aquilo para seguir em frente. Só que para fechar aquilo, precisa de saudade, ó, precisa de aceitação e desapego. E como que a gente faz essa aceitação e desapego, né? A gente ensina muito que o estado eu superior é o estado virtuoso, ou seja, o seu ego, ele não atinge, por uma questão vibracional, ele não atinge olhar para o outro. Do ponto de vista que o seu ego, ele é formatado, criado, produzido para fazer com que você seja o, aspas, Deus substituto. Então você só olha para você. O umbigo do mundo. O umbigo do mundo, é o Deus substituto. Eu sou o Deus do universo e todo mundo me serve. Atração e rejeição do ego, né? Atração, eu quero porque quem manda sou eu e eu controlo todo mundo porque quem manda sou eu. E rejeição eu não aceito que isso aconteceu e quem manda sou eu e eu não aceito.